espécies de competência criminal. Antes a gente ver a competência do Código de Processo Penal Militar propriamente dito, a gente vai ver as espécies de competência criminal em sentido amplo. Tá? Depois, quando a gente vê o que é competência absoluta ou o que é competência relativa, a gente vai entender o porquê, a importância disso aqui. A competência criminal, então, ela pode ser uma competência material ou uma competência funcional. A competência material, ela refere-se à natureza. Por exemplo, a justiça militar julga crimes militares. Então, essa é a competência material da justiça militar. Ela não vai julgar crimes comuns. Não é da matéria criminal. E essa competência material ela pode ser dividida em razão da matéria, em razão da pessoa, em razão do lugar. Em razão da matéria, então, ela vai ser pela natureza do crime. A Justiça Militar Estadual tem competência para julgar o militar estadual. Ela não vai ter competência para julgar o militar do Exército Brasileiro. Ela não vai ter competência para julgar o militar da Marinha, o civil. Tá? Então não vai ser relacionado à matéria da Justiça Militar Estadual. Não tem relação com a natureza do crime. A competência em razão da pessoa, por sua vez, ela se refere às prerrogativas de julgamento em órgão especial. Então, determinadas pessoas têm uma prerrogativa de serem julgados por órgãos especiais. Então, não em razão da pessoa, propriamente dito, mas pelo cargo que ela ocupa. E por fim, ainda em competência material, a gente tem competência em razão do lugar. Um determinado órgão poderá exercer jurisdição naquele território. Então, a auditoria de Porto Alegre vai exercer a sua jurisdição aqui na capital. A auditoria em Santa Maria vai exercer a sua jurisdição na cidade de Santa Maria e cidades próximas, e assim sucessivamente. Quando a gente fala em competência funcional, é competência que já não se refere à natureza da infração penal, mas sim à distribuição dos atos processuais, podendo ser alterada pela fase em que se encontra o processo ou de acordo com o grau de jurisdição. Então aqui a gente pode ter uma espécie de alteração de deslocamento de competência, conforme a gente vai ver depois, mais adiante na aula de hoje. Um exemplo é a competência originária do Supremo, do Superior Tribunal Militar para julgamento de oficiais generais. Então, quando a gente fala já falei para vocês que nos militares estaduais a gente tem oficial subalterno, que é o tenente, um oficial intermediário, que é o capitão, e os oficiais superiores, que é o major, tenente-coronel e coronel. Quando a gente fala em oficiais generais, são oficiais previstos apenas nas Forças Armadas. Então, apenas a Marinha e o Exército e a Aeronáutica que tem oficiais generais. Quando a gente tem um crime militar cometido por um oficial general, pelo posto que ele ocupa, a legislação prevê que ele vai ter julgamento originário não pelos conselhos de justiça, mas sim pelo STM, pelo Superior Tribunal Militar, de forma direta. É semelhante com as disposições de alguns cargos públicos. Então, deputados federais serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal, governadores serão julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, oficiais generais serão julgados pelo STM. Tá? Lembrando que apenas em âmbito de Justiça Militar da União. E outra coisa importante, pessoal, falando em STM, militares estaduais, bombeiros e policiais militares não serão julgados pelo STM, porque o STM é um tribunal superior vinculado à Justiça Militar da União. Então, seria o segundo grau de jurisdição dos crimes militares da União. Ele vai julgar os militares federais e civis que cometerem crimes militares nesse âmbito. Mas militares estaduais, então policiais militares e bombeiros, não vão ser submetidos ao STM. Professor, mas como é que vai ser o Tribunal Superior dos Militares Estaduais? Bom, Justiça Militar em primeiro grau de jurisdição, Tribunal de Justiça Militar nos estados que têm, ou Câmara especializada nos tribunais de justiça nos estados que não têm segundo grau instituído, e em caso de recurso ao Tribunal Superior, dos militares estaduais, em vez de ir para o STM, ele vai para o Superior Tribunal de Justiça. Tá? Então quem vai fazer essa análise em âmbito de Tribunal Superior é o STJ, quando a gente falar em militar estadual.